A paz, meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, fazendo reflexões sobre as Escrituras Sagradas, compartilhando do amor de Cristo para conosco e trazendo aplicações práticas para o nosso dia a dia. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre vida eterna. Mas o que é vida eterna? Como conquistar? Como chegar lá? O que eu preciso fazer para merecer a vida eterna? Bem, para fazer suporte à nossa discussão, eu faço referência à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, quando Paulo diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, esse versículo, assim como tudo na Bíblia, é maravilhoso, riquíssimo em detalhes, e só esse versículo a gente poderia fazer conexão com toda a Bíblia. O contraponto entre a primeira parte e a segunda parte, eles nos traz grandes reflexões. Falando primeiro sobre a parte A do versículo, Paulo diz: pois o salário do pecado é a morte. Aqui tem 3 palavras-chave para que a gente possa entender a mensagem de hoje: salário, pecado e morte. Mas o que é salário? Bem, segundo o dicionário, salário é remuneração pelo trabalho ou recompensa. É aquilo que merecemos de fato por algo que fazemos. Segundo a Bíblia, o salário ou aquilo que merecemos de fato pelo pecado é a morte. Mas o que é pecado? Bem, a Bíblia deixa claro que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, é contrário à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É contrário aos planos, projetos e mandamentos de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como eu disse, mas mesmo assim muitas vezes nós tentamos agir da nossa forma, seguindo aí os desejos da nossa carne, gerando as obras da carne, que, como está escrito lá em Gálatas 5,19, elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Irmãos, isso é muito sério, pois a Bíblia diz que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus, não herdará a vida eterna. Muitas vezes quando a gente fala em pecado, nossa primeira reação é: não, então isso não é comigo. Eu tenho mais boas ações do que más ações, eu tenho boas obras, eu ajudo tal pessoa, eu faço isso, aquilo, outro, eu não desejo mal para quase ninguém. Irmãos, 2 pontos importantes a gente precisa deixar claro. Primeiro, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado e nos afasta da glória de Deus. Ele é perfeito e não pode conviver com o pecado. A segunda verdade é: todos pecamos, você, eu, todos pecamos. A palavra diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Irmãos, esse versículo deixa claro: você e eu, todos nós pecamos e o pecado nos destituiu da glória de Deus. O único homem que viveu nessa terra sem pecado é Jesus Cristo, e é através dele que somos salvos. Bem, nós já sabemos o que é salário e o que é pecado, e sabemos que todos nós praticamos isso. Mas e o que é morte? Bem, em primeira instância, a morte seria aí o afastamento da glória de Deus, o afastamento da vontade de Deus aqui na terra, a perda do relacionamento com Deus aqui na terra. Mas, em última instância, a morte eterna. Irmãos, a Bíblia deixa claro que ao final dessa vida existem 2 caminhos: o céu e o inferno. Muita gente diz por aí que todos os caminhos levam a Deus, como se, independente do que eu fizer, no final vai dar tudo certo. Bem, de fato, todos os caminhos nos levarão a Deus, pois a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus, de maneira que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, de fato, irmãos, todos nós nos apresentaremos diante de Deus ao final dessa vida. Mas a questão é: como nós seremos encontrados diante dele? Ele nos receberá dizendo: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu lhe porei sobre muito? Ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Irmãos, ao ver tudo isso, podemos ficar até desesperados, pois nós já sabemos que o que merecemos pelo pecado que todos nós praticamos é a morte. Bem, é aí que vem a graça maravilhosa de Jesus Cristo, quando Paulo diz lá na parte B desse versículo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, percebam um contraste. Na primeira parte a gente tem a palavra salário, que é algo que merecemos. Na segunda temos o dom gratuito, a graça, algo que nunca conseguiríamos conquistar, mas que nos foi dado gratuitamente através de Cristo Jesus. Mas o que é a vida eterna então? Irmãos, a Bíblia deixa claro que nós estamos aqui só de passagem.
E como está escrito lá em 1 Coríntios 2:9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma jamais imaginou que Deus preparou para aqueles que os amam. Irmãos, a vida eterna deve ser maravilhoso mesmo. Eu não consigo conceber, é impossível a nossa mente humana limitada conseguir imaginar quão bom deve ser a vida eterna na presença do nosso Senhor Jesus. Nenhum prazer desta vida se equipara, nenhum prazer dessa vida vale perder a vida eterna. E como fazer para conquistar tudo isso? Bem, irmãos, nós já entendemos que é impossível, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. É como se nós estivéssemos diante de um tribunal pronto para ser julgado por um crime muito sério, com uma fiança absurda, um preço impagável, e é então pronto a ser condenado, culpado. Alguém se levanta e mesmo sabendo que somos culpados, diz, eu pago o preço. Esse alguém que se levantou é Jesus Cristo, e o preço que ele pagou foi a morte na cruz. Através daquela morte, ele nos deu livre acesso à vida eterna, algo que jamais conseguiríamos conquistar, mas que através dele recebemos gratuitamente. E aí então chegamos nele, irmãos, Jesus Cristo. É impossível merecer, mas ele nos deu livre acesso à vida eterna. E esse contraste nos deixa duas opções. Ou nós seguimos a nossa vida de pecado, uma morte eterna, ou aceitamos hoje mesmo um relacionamento com Jesus Cristo, aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador, e começamos a viver já aqui nessa terra tudo aquilo que ele tem para nós, passando por tribulações sim, por aflições sim, mas com ele ao nosso lado, nos dando o direcionamento e principalmente caminhando para a vida eterna. Irmãos, é muito importante olharmos para a maneira como estamos vivendo nossas vidas. Hoje em dia é muito fácil viver uma vida fake, se escondendo através das redes sociais, atrás de boas obras, até mesmo dentro da igreja. Mas irmãos, como está o nosso relacionamento, nosso íntimo com Deus? Nós de fato temos um relacionamento com Ele? Ele de fato é o nosso Senhor e Salvador? Ou nós tentamos usá-lo como um amuleto da sorte, como um mago da lâmpada, pedindo para que Ele abençoe os nossos planos e projetos que nós fizemos sem mesmo consultá-lo? Deus não trabalha dessa forma, meus irmãos, Ele não é o mago da lâmpada. Na verdade, nós devemos pedir para que Ele coloque em nós os planos e projetos que Ele tem para nós. E aí então estaremos no centro da vontade dEle, meus irmãos. Não pedindo para que Ele abençoe os planos que fizemos sem nunca consultá-lo. Depois, quando as coisas dão errado, dizemos que foi da vontade de Deus. Irmãos, hoje mesmo nós podemos tomar essa decisão de se entregar a Cristo, se render ao seu amor transformador e passar a viver já aqui nessa terra a vida transformadora, caminhando para a vida eterna. O pecado paga a seus escravos o salário que eles merecem, que é a morte, enquanto Deus dá graciosamente àqueles que creem em Cristo Jesus, seu Filho, um dom que nunca poderiam merecer, a vida eterna. A paz de Cristo, fiquem com Deus.